Paz e graça, amada igreja, que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30, a parte B do verso. Vamos ler em nome de Jesus. Está escrito assim: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Vou repetir novamente. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? 16:30, Atos dos Apóstolos, parte B do verso. A resposta para este versículo se encontra em João capítulo 3, versículo 5, parte B do verso. Leia comigo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, parte B do verso. Está escrito assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Quem vai herdar a salvação naquele grande dia do arrebatamento? Para quem está preparado o novo céu e a nova terra de Apocalipse capítulo 21, nós vemos a visão de João do novo céu e da nova terra. Quem vai herdar o reino não é crente. Quem vai herdar a salvação e viver a eternidade com o Senhor na sua glória não são os religiosos, não são pessoas frequentadores de igreja, que busca a igreja, que vai para as casas de oração como uma obrigação. Não são essas pessoas que vão entrar no reino de Cristo. Mas talvez você está se perguntando, irmão, então quem vai se salvar? Resposta: João capítulo 3, versículo 5, a parte B. Na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Guarde bem essa expressão, não pode entrar no reino de Deus. Quem não entra, fica do lado de fora. Vá comigo em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Apocalipse, capítulo 22, no seu versículo 15. E nós colocamos em paralelo com esse texto, ficar de fora. Apocalipse 22, versículo 15, está escrito: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idolatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Em João capítulo 3, versículo 5, parte B, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por que não pode entrar? Se não pode entrar, é porque vai ficar de fora. Apocalipse 22, versículo 15, ficarão de fora. Não pode entrar, porque ficará de fora. Nascer da água e do Espírito. Se eu me batizei, se você se batizou, você frequenta a igreja, faz parte do corpo do sangue do Senhor, participa de todos os cultos, faz parte do círculo de oração, você prega, talvez você é usado. Nada disso é sinônimo de que eu sou salvo. Não me dá a garantia de que eu sou salvo. Mas o que me dá a garantia de que eu sou salvo é pela transformação que eu sofri no meu interior, pois a obra começa de dentro para fora. É a transformação que você sofreu por ter um encontro com Cristo. Irmãos, quem tem um encontro com o Senhor, ou quem está em Cristo e Cristo nele ou nela, nunca mais será a mesma pessoa. Por isso Cristo fala em 15 João, capítulo 15, o versículo 5, ele diz:
Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Veja que o Senhor não fala quem está em mim, mas ele fala quem está em mim e eu nele. É necessário eu entregar minha vida para Cristo. E não somente entregar minha vida para Cristo, mas permitir que Ele entre na minha vida. Eu tenho que permitir que o Senhor faça uma obra na minha vida. Eu tenho que permitir que Cristo venha habitar no meu coração, por intermédio do Espírito Santo. Então vai se cumprir João 3, versículo 5. Nascer do Espírito Santo. Muitas pessoas descem as águas batismais, um pecador seco e sai um pecador molhado. O batismo é para quem já se arrependeu, ouviu a palavra entrou no seu coração, a palavra o convenceu, a palavra deixou a pessoa convicta de que o Senhor é o seu único Senhor, e de que a partir de então vai descer as águas para testemunho da igreja dos céus. A natureza contempla como testemunho de um ato, de uma pessoa que crê verdadeiramente no Cristo, porque o crer provoca o arrependimento, e o arrependimento vai levar você a renunciar às práticas, sentimentos, desejos que até então, antes de conhecer a Cristo, eu e você praticávamos. A natureza do velho homem. Ao ouvir a mensagem da cruz, o Espírito de Deus, de João 16, a partir do versículo 7, que Cristo diz: é necessário que eu vá, porque se eu não for, isso está escrito de João 16, a partir do versículo 7, o Senhor diz: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. 3 princípios o Senhor nos ensina. Primeiro, só o Espírito Santo de Deus, por exortação da palavra, por isso a palavra tem que ser pregada, pois a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É através do conhecimento da verdade, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? João 17,17, santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra. E o que é que santifica? A palavra. Ao ouvir a palavra, você tem o entendimento do que agrada a Deus e que o desagrada a Deus. Você tem o entendimento do caminho e o curso que você está seguindo, se é de vida ou se é de morte. Você tem o entendimento da porta larga e da porta estreita. Você tem o entendimento entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Você tem o entendimento por intermédio da exortação da palavra. O Espírito Santo de Deus convence o homem pecador. Todos nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte, 6,23 Romanos. Ao vez que nós entregamos a nossa vida para Cristo, ao ouvir a mensagem da cruz, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo nos convenceu, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, 4, versículo 6, Zacarias. É o Espírito Santo que nos convence, porque todos nós pecadores sem Cristo não cremos no Filho de Deus, não cremos que o Cristo é a justiça de Deus. Mas Cristo, ele veio e venceu o príncipe das trevas, que tinha um domínio sobre a humanidade por conta do pecado do homem. Por isso, quando você ouve a mensagem, você sai do estado de morte e entra para o estado de vida, vida espiritual. Continuando em Cristo Jesus, você alcançará a vida eterna. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então guarda essa palavra no teu coração. Muitas coisas que nós vemos nos nossos dias atuais. Tem muitas pessoas dentro da igreja todos os dias e indo para o inferno, perdendo a sua salvação porque acredita, pelo fato de ser participante de cultos,
e não ter uma vida transformada pelo Espírito de Deus, e não ter sua vida transformada por Deus, vai entrar na eternidade. Essas pessoas que têm esse pensamento, esse tipo de pensamento, faz parte das 5 loucas e não das 5 prudentes. Não é por pregar, não é por ter um cargo eclesiástico. Tem muitas pessoas que estão na igreja há anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos. O tempo não determina a tua salvação e nem a tua conversão. Então nós vemos em Lucas 22, a partir do versículo 31, o Senhor exortando Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar, mas eu roguei por ti, e quando te converteres, confirma a teu irmão. O Senhor estava dizendo: tu está andando comigo, vê os sinais, mas ainda tu não se converteu. Mas quando tu se converter, fala para os teus irmãos, que certamente vai edificar a fé deles. Mas Pedro acreditou que era crente. Ele disse que estava pronto a ir à prisão e até a morte com o Senhor. No entanto, negou ao Senhor. Neste momento, milhões e milhares estão negando o Senhor com atitudes e obras, mas professa a fé em Cristo Jesus. Guarde essa palavra no teu coração. Não é quem está na igreja que vai ser salvo. Nós precisamos ter a comunhão e participar do corpo, que é ir para a igreja. É uma necessidade de você estar debaixo de uma autoridade espiritual. Os pastores, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. A um o Senhor deu para pastores, para apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores. Por que Deus constituiu? Para cuidar do seu povo. É necessário você congregar. É necessário você se batizar. É necessário você participar. É necessária a comunhão entre os irmãos. Mas você tem que ter o entendimento que o fato de você estar a todos os cultos, de ser alguém dentro da igreja no sentido de fazer a obra, o pastor, o missionário, ou missionária, servos e servas de Deus, não o constitui como sendo salvo. Não quer dizer que eu sou salvo, mas eu tenho a convicção, você tem que ter a convicção de que você é uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5,17, é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém estiver em Cristo, por isso que Paulo fala, se, porque talvez a pessoa não esteja em Cristo. Talvez é só uma emoção, não houve mudança nas atitudes, permanece criança. Paulo fala, quando eu era criança, eu discorria como criança, falava como criança, mas logo quando eu vinha a ser homem, deixei as coisas de criança. Nós temos que deixar um estado para passar para outro nível, um nível para passar para outro nível. O nível de criança espiritual, imatura, tem que ficar para trás, porque nós temos que atingir, temos que progredir, crescer. E à medida que nós vamos crescer, nós estamos se aproximando mais do amadurecimento espiritual. Se você é menina ou menino espiritual até agora, mesmo dentro da igreja, mesmo pregando, mesmo sendo usado em alguns dons, porque os dons não significa que você é salvo. Estar na igreja, mais uma vez, vou repetir, não significa que eu sou salvo e que você é salvo. Mas o que vai me dar garantia que eu sou salvo é que Cristo, eu estou em Cristo, e Cristo está em mim por intermédio do Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo está em mim, junto com ele, está os seus frutos. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, versículo 22. Que Deus vos abençoe grandemente a todos os irmãos em Cristo Jesus e a todos aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Cristo. Busque a Cristo enquanto se pode achar. O Senhor está às portas para buscar um povo lavado e remido para a glória do nome dele. Que Deus os abençoe grandemente.